A infância entre redes e raízes. Seguindo no nosso bloco que trata tecnologia e desenvolvimento infantil, hoje a gente recebe Rogério Moraes para falar um pouco sobre como a tecnologia pode ser totalmente benéfica para esse desenvolvimento, para a educação parental e como a gente pode se utilizar desse recurso para o bem. Meu nome é Juliana, eu sou empresária, mãe de 3 pequenos e apresentadora do Podcolo. Oi, eu sou Martazinha, psicóloga, mãe de Sara e Mussa, avó de Icinha, Theo, Clarice Maria Bela e apresentadora de Podcolo. E agora, Rogério, a gente queria levar para você que você também se apresentasse e falasse um pouco da sua relação com a primeira infância, como isso começou, e falasse também um pouco de você. Joia, massa. Primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite, estar aqui participando do Podcolo. Chance massa da gente trazer aqui, né, um pouquinho da nossa jornada, das vivências e trocar também aqui com vocês. E, bom, vou começar me apresentando da mesma forma que Marta falou. Sou pai, que eu acho que de fato esse é um dos títulos que eu me orgulho, porque o desafio é grande, né, no dia a dia, então a gente tem que valorizar, realmente depois que a gente é pai, transforma tudo. Sou pai de Joana, que tem 5 anos de idade, tá terminando aí a primeira infância, está numa nova etapa de desenvolvimento, e de Matias, que está com 2 meses, chegou faz pouquinho tempo. Sou administrador, comecei minha vida na área privada e isso me levou para a educação. Eu entrei na área de planejamento, inicialmente, da Secretaria de Educação daqui de Recife. Mas também por forças aí do destino, fui para a área de ensino e fiquei como secretário executivo de gestão pedagógica de ensino daqui do município de Recife, da capital, durante 7 anos. E por fim, na prefeitura, fiquei também mais 1 ano como secretário executivo de primeira infância, foi quando a gente construiu o plano municipal da primeira infância aqui da cidade de Recife. Quando eu estava terminando essa passagem, né, pela gestão pública, eu fui convidado para assumir um instituto, o Instituto PIPA, que é um acrônimo, Primeira Infância Plantar Amor. E estou diretor do PIPA há 5 anos. A gente trabalha com educação parental e também a gente está trabalhando na área de urbanismo para criança. São as 2 principais frentes aí do PIPA. Muito legal. E eu queria continuar falando um pouco mais sobre a sua trajetória, né? E a gente estava conversando aqui antes de começar o episódio. Eu queria que você falasse um pouquinho de como essa sua experiência, né? Que você já trabalhava, já tinha contato com a primeira infância, com o desenvolvimento infantil, com questões latentes, né, da infância, antes de ser pai. Eu queria que você trouxesse, a gente sempre pergunta, né, Martinha? Sempre dá esse espaço, porque eu acho que quando a gente se torna, quando a gente vai para o local de fala, a nossa visão muda muito. E aí eu queria que você contribuísse trazendo assim, como mudou para você, né? Depois que você foi pai, né? A sensibilidade muda, a gente começa a enxergar a vida de outra forma. E aí eu queria saber como é que a sua gestão, né? Como é que a sua atuação mudou depois da paternidade? A Juliana mudou muito. E assim, falando do lugar de fala do homem, do pai, acho que em média, né, claro que cada um tem sua experiência, a ficha do homem ela cai um pouquinho depois da mulher. A mulher já está ali sendo muito impactada durante o processo de gestação, né? A gente parece que tem que ver o menino mesmo assim sair. Ouvir o choro. Ouvir o choro. E ainda demora um tempo para criar o vínculo. Aliás, isso é comprovado cientificamente, que o homem que participa dos cuidados nos primeiros dias de vida tende a construir um vínculo muito maior com essa criança. Liberação de ocitocina no cuidado. Isso, daí a importância da pauta que está atual e que na semana que o episódio deve sair, aí a gente deve estar discutindo no Brasil a licença paternidade, que já foi votada na Câmara dos Deputados e está para ser votada no Senado, né? Torcendo por ela. Torcendo por ela, para que a gente crie, porque não tem uma licença, o homem até então no Brasil, desde 88 ficou pendente lá na discussão da Constituinte, a gente se afasta pela CLT, como se fosse um afastamento médico, então instituir a licença paternidade, instituir com mais dias, porque 5 dias, né, como é o lema do movimento, não é nada, é menos do que o carnaval. Então a gente precisa muito mais tempo, eu espero que seja aprovado pelo menos 30 dias aí, que essa participação da gente gera esse vínculo e aí muda tudo em toda a jornada do pai. Então mudou muito, Juliana, assim, eu acabava vendo muita coisa da teoria, procurei nesse período que trabalhava estudar muito sobre isso e na prática aprendi que realmente era, digamos assim, inadequado falar sem ter vivido, sem ter passado por aquela experiência. A gente deve realmente
respeitar muito quem tem o lugar de fala de quem viveu alguma experiência, porque a prática, de fato, é diferente. Traz alguns desafios ela molda, ela nos ensina muito. Acho que no comecinho a gente vai muito com o drive de que a gente vai ensinar a formar aquele ser e, na verdade, a gente aprende muito mais do que ensina. Então, tem sido de muito aprendizado. Com Joana, que tem 5 anos, como eu falei, e com Matias. Recomeçou, né? Recomeçou. Experiência totalmente diferente, né? O segundo filho, dizem que é diferente, né, Marta? Com certeza. Tem sido diferente lá em E casa. assim, tem uma frase célebre de Chico Buarque, né? Que a dor da gente não sai no jornal, sai o fato, né? Verdade. Mas o sentimento não tem como ser postado. Então, assim, com certeza, depois que você vive, pegar uma criança no colo, ver um fruto seu, aquele olhinho, me emociona. É muito mágico, né? Verdade. E você vai ver, Rogério, que vai surgir um novo aprendizado que é da relação entre eles. Né? Então, assim, o primeiro filho traz muita experiência, né? E aí o segundo filho acaba sendo mais fácil, entre aspas, porque a gente já vivenciou, então, alguns medos, né? A gente já destravou, mas essa relação entre eles também ensina muito, né? A regulação, os conflitos e o amor que surge entre eles também ensina bastante. E vai ser uma experiência incrível, você vai ver. Isso vai ser algo novo para mim e para minha companheira, para minha esposa, porque a gente... eu tenho irmãos por parte de pai, mas bem mais velho, de outro casamento do meu pai, então eu fui criado como um filho único. Sozinho em casa, e minha esposa também, mesma história, assim, história parecida nesse sentido. Então, a gente queria viver essa relação aí de ver os irmãos crescerem juntos, né? vamos aprender um bocado. É desafiador, mas é muito rico. Vamos aprender, vamos viver para poder falar mais. Não dá para crer. Ô, Rogério, vê só, vocês estão aí nessa construção de espaços físicos voltados, né, para a realidade da criança. E hoje, um grande desafio dos pais é afastar a criança das telas, seja ela de que origem for. E é mais do que provado, você vem estudando, a gente também tem conhecimento do prejuízo que é a criança ter contato com tela muito nova, porque é uma fase de desenvolvimento de outras áreas motoras, né, neuronais, de que a tela meio que bloqueia isso. E aí, assim, como é que vocês pensam do desafio, assim, de ter espaços públicos voltados para a criança, que sejam sedutores para a criança brincar com segurança tal, mas que numa necessidade de tela, a tela não seja o protagonista, fique só, né, de uma última opção que seja. Eu acho que esse debate é super necessário, Marta, assim, ele precisa continuar, não é exaustivo, porque infelizmente a tela ainda continua sendo usada muito em excesso. Muito. E também parece que a gente ainda continua com a dificuldade de oferecer alternativas. Tanto dentro de casa, né, principalmente a valorização aí do espaço e do hábito da leitura, da contação da história, porque para mim o principal antídoto para a tela é o livro. É o livro. Assim... O brinquedo, o livro. O livro brinquedo, que serve para as duas coisas, pois inclusive. Pois é. A gente no Pipa defende o livro, a contação da história, como a ação número 1, a estratégia número 1, a mais importante de todas, sabe? Mas, de fato, o ambiente, né, o contexto, também é muito importante para isso, para oferecer alternativas nesse sentido, para o equilíbrio. O que todo mundo quer, na verdade, é um equilíbrio. Exato. Né? E a gente também está discutindo isso no Brasil, em termos de políticas públicas, ainda no começo, ainda muito a avançar. Porque, veja, a gente tem falado muito no Brasil na necessidade do aumento das vagas em creches, né? Isso é uma discussão aqui na nossa região, mas no Nordeste inteiro, no Brasil todo, a cobertura ainda é baixa. Então a gente discutiu muito tempo a necessidade dos governos ampliarem, e isso vem acontecendo. O Brasil é muito grande, então isso leva um tempo, né? Mas eu costumo fazer assim um cálculo de padaria, mas para dar a noção e a importância das outras coisas além da creche. Se a criança tiver acesso à creche, uma creche de qualidade, em tempo integral, como deve ser, ela vai estar 8 horas das 24 horas do dia nesse espaço, nesse equipamento. E as outras 16 horas? E o final de semana? E as férias?
ela vai estar em relação com esse É contexto. necessário uma conscientização, né? Pois é, tem aquele ditado também muito conhecido na área da primeira infância, de que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, que inclusive eu falava até bem pouco tempo, é um ditado africano, mas depois eu aprendi que é africano e da Nigéria, nigeriano, então a gente precisa ter um cuidado maior com isso. E ele se traduz nos outros espaços e momentos que a família, que a criança vive, para além desse tempo na unidade educacional. Exato. Ela está na sua casa, no lar, ela está nos trajetos e nos ambientes, praças, parques, praia. Quanto mais contato com esses ambientes, quanto mais contato com a natureza, melhor. Então a gente precisa trabalhar para qualificar esses ambientes para as crianças pequenas. Eu lembro que na época que a gente estava construindo o Plano Municipal da Primeira Infância de Recife, eu fui na empresa de limpeza urbana, que é responsável pela manutenção de alguns parques aqui da cidade. E, primeira coisa, até então não existia um inventário de quantas áreas para criança pequena tinha em Recife. Quer dizer, nem se sabia. Nem se sabia exatamente. Não se registrava, Não se né? registrava. Se registrava de forma geral, mas não segmentado para a primeira infância. E devido a pouquíssima importância que isso tinha, né? Não se registrava. E aí o diretor, na época, fez um comentário interessante que eu guardei, assim. Ele falou, e vamos para frente disso aí, porque eu não tenho nada contra, eu sou a favor, porque, inclusive, a manutenção para as praças de lazer para criança pequena deve ser mais barato do que para adolescente, que vai quebrar menos. Verdade. Ele não destrói, né? Ele disse, então já comprei a ideia aqui, já sou super a favor, vamos fazer esse inventário e vamos ter mais parque para criança pequena. É claro que não foi só esse fator que fez Recife avançar, mas dali surgiu uma série de iniciativas e hoje Recife tem as praças da infância, né? E a gente, no PIPA, vem fazendo isso em outros municípios e também discutindo isso dentro da política pública Brasil e estadual de habitação. Porque, veja, dentro dessa mesma lógica que eu falei, a casa, o lar, é um dos equipamentos mais importantes, é uma das políticas públicas mais importantes para a primeira infância. Ela passa mais tempo na casa dela do que na creche. E adequado. Isso. Então, a gente precisa discutir tela, tecnologia, falando também da alternativa. Exato, oferecer alternativa, né, Rogério? Nosso, né? A gente vem falando sobre tela e, eventualmente, o tema nem é tela e ele surge, né? Porque é uma coisa que está muito presente hoje em dia e acaba sendo uma alternativa imediata, que resolve na hora, mas a gente sempre tem esse cuidado de dizer, certo, mas qual é a alternativa? E outra coisa, né, que a gente pensa, né, Martinha e outros convidados que já contribuíram conosco pensam nesse mesmo sentido. É uma coisa que veio para ficar. Então, assim, tem os pontos positivos de uma teleaula, de uma videochamada. Então, assim, a gente precisa que nossos filhos tenham uma familiaridade com essa tecnologia, porque faz parte do mundo deles. Eles são nativos da era digital. Então, faz parte da convivência deles. Lá na frente, eles também vão usar, vai ser, o mercado de trabalho vai exigir que eles saibam. Vai exigir. Então, assim, não é sobre tira a tela, mas sim sobre precisa ser na hora adequada, no momento adequado, na quantidade adequada. Com supervisão, com segurança. Isso que você falou de supervisão, que, por exemplo, nada impede de você assistir um filminho com seu filho e explorar o tema depois. Então, é um gancho maravilhoso e nem sempre isso é feito. Bota ali para ele ver e ficar ocupado e você tá livre. Perfeito. Né? Mas na hora que você senta, assiste junto e explora as emoções, as construções do que é legal e não que aconteceu ali, você tá dando uma aula para o filho. Exato. Né? E tendo a oportunidade de um crescimento que a tela propiciou, mas isso nem sempre é feito. E né? São vários tipos de tela, né? Uma coisa é um filme numa TV junto com a família. Outra coisa é um celular que isola e a rede social que traz uma pressão social, que traz uma série de estereótipos que vão impactar ali na saúde mental daquela criança. Pois né? E que faz elas acessarem coisas que você não tem a menor ideia, né? Como chega, em que vai dar. Quem vai interagir Quem com está elas. apontando, exato. É um estudo que eu queria trazer, que é um estudo que me impactou muito quando eu tive acesso a ele, que é um estudo já que data aí de 2000, uma coisa muito já, nem é recente, né? E esse estudioso já falava sobre isso, que é James Heckman, que ele é um Nobel, e ele fala sobre o investimento na primeira infância. E aí ele traz no estudo dele, e inclusive ele não ganhou o Nobel com esse estudo, mas foi
é fruto do estudo que ele ganhou o Nobel, que ele começou a dedicar toda a inteligência dele voltada para a primeira infância. E aí o estudo fala sobre o retorno que o investimento na primeira infância traz. E ele é economista, então não é nem sobre o ponto de vista social em si. Ele falava sobre economia. Economicamente é vantajoso. E aí eu queria saber, vocês, com tanto investimento na primeira infância, quais são os frutos que vocês já começam a ver? Você falou que o projeto tem 7 anos, não é isso? Isso. Quais são os frutos que vocês já começam a ver na realidade, né, no dia a dia, das pessoas que são impactadas por ele? Primeiro, eu acho que esse estudo, Juliana, o estudo de Heckman foi fundamental para a pauta da primeira infância esquentar no mundo e no Brasil. Porque outras áreas já olhavam para a infância e valorizavam a infância, né? Freud é de quanto tempo? Marta aí tem mais de 100 anos, né? Com certeza. É do comecinho do século passado. 1800... Ainda do outro, né? Enfim, é mais de 100 anos, com certeza. Com certeza. Da parte da educação também tem várias referências aí de concepção de educação infantil que são referências há mais de 60, 70 anos. Maria Montessori é uma das mais conhecidas. Você tem Piaget, você tem Vygotsky. Então, assim, o James Heckman, ele trouxe outro ponto de vista para além da psicologia, para além da pedagogia. Que acendeu o alerta, que acendeu e conseguiu sensibilizar os governantes, que muitas vezes, por não serem da área mais social, né, sendo de uma área mais de planejamento, de gestão, de administração, não entendiam muito a frequência que vinha a mensagem, aí da forma que o Heckman trouxe, eu acho que ficou mais claro, né? Por mais que a gente ainda esteja vivendo no Brasil, em muitos ainda espaços, uma necessidade de sensibilização com o tema para que as pessoas acreditem que de fato é um investimento. Claro. E que é um investimento que traz retorno, mas que não traz retorno no curto prazo, traz retorno ao longo prazo, ao longo de gerações. E esse parece ser um defeito estrutural do Brasil, né? A gente tem uma dificuldade muito imediatista, nós sempre tendemos a agir de forma muito imediata. Isso. De visão de longo prazo estruturada e sistêmica. Então a gente paga ainda um preço por isso. Daí a importância do que você perguntou, da gente ir atrás de evidências científicas, mensurar o impacto, divulgar isso, porque isso fortalece esses estudos que foram feitos no mundo. Claro. Né? O estudo de Heckman foi feito nos Estados Unidos. E tem uma série de outros estudos que aconteceram em vários outros países, assim também como no Brasil. Então, no PIPA, a gente começou, né, com um projeto piloto em 2018, focado em educação parental, ou seja, na orientação, né, das famílias sobre cuidado com as crianças nos primeiros anos de vida. No começo lá com visitação domiciliar, depois a gente passou a atuar de forma digital, a orientar essas famílias através do WhatsApp, isso aí já antes da pandemia. Na pandemia a gente arredondou isso daí. Então a gente sempre teve a preocupação de fazer o estudo do trabalho do PIPA. E aí não é algo fácil, porque um estudo acadêmico, científico, ele precisa de tempo. Tem uma série, né, de metodologias. Se você quiser fazer uma pesquisa padrão ouro mesmo, tem que ter grupo de controle para ser randomizada. Aí os termos levantamento de dados. Exato. Então, e depois disso, além do estudo, se você quiser ter uma validade dessas evidências, você precisa ter revisão de pares para ficar mais independente, mais neutro, publicar numa revista científica de renome. Então, a gente conseguiu, né, obter esses primeiros resultados, divulgação de artigo, mostrando que quem participa de um programa como o do PIPA, de uma intervenção como o do PIPA, que a gente acompanha do final da gestação, a gente tem conteúdo do último trimestre da gestação até a criança completar 3 anos, focando muito na mãe como cuidadora primária, não que a gente exclua e não queira trazer o pai, né? A gente tem muito esse cuidado, mas quem está ainda estatisticamente no Brasil, no dia a dia, no contato mais direto com a criança, é a mãe. Então a gente tem muito conteúdo para como a mãe lidar com os desafios nesse começo da vida. E essa oferta desse conteúdo, como a gente faz pelo WhatsApp, criando um vínculo com essa mãe, sendo uma rede de apoio, que muitas vezes é uma mãe que está ali sozinha. Verdade. O marido saiu para trabalhar, às vezes se mudaram de cidade porque o marido foi atrás de uma oportunidade de emprego, então a família toda está noutra cidade. Inclusive, um dos pontos que a gente mais trabalha é a saúde mental da mãe,
Foi uma coisa que a gente, Importantíssimo. foi uma coisa que a gente Fantástico. aprendeu no caminho, no caminho. A gente viu que a gente se tornava uma rede de apoio muitas vezes para aquela mãe e começou a oferecer. No começo a gente tentou oferecer terapia mesmo, mas aí a demanda foi Muito gigante, grande, foi, gigante, Rogério. e a gente não conseguiu, Marta. Então a gente foi para o caminho do plantão psicológico. A gente é aquele momento ali de acolhimento, aquele momento inicial, que realmente quando precisa de uma terapia a gente faz um encaminhamento. Encaminhamento. Mas nós temos aí psicólogas parceiras e hoje uma solução que foi inclusive utilizada no Rio Grande do Sul, após o desastre lá, que nos ajuda nesse sentido e oferece esse plantão psicológico quase 24 horas por dia, até Perfeito. 3 Que horas da coisa madrugada. boa, que coisa boa. Então, assim, a gente tem obtido esses resultados, tem visto o quanto que isso é importante, o quanto que a saúde mental é importante e procurado medir esses resultados na nossa intervenção, na nossa realidade, para que isso convença, inclusive, outros empresários Assim, sim, a se engajarem, a na investirem, causa. a doarem, ou no caminho mais recente que a gente vem adotando, que são os projetos incentivados, onde você pode destinar imposto de renda, Sim, pessoa física e pessoa jurídica. O maior volume é pessoa jurídica. Pessoa Claro. física é massa pelo hábito, né? Todo mundo pode começar, de repente, a fazer um trabalho social, contribuir, sem tirar R$1 é só não mais dá do pro bolso. leão, dá pra Isso. sua cidade, Só pra sua comunidade. Por isso que a gente usa o verbo destinação, porque ele só muda o destino. Ao invés de ir para o leão, Perfeito. vai para o fundo da criança, onde a gente tem um projeto. E você consegue acompanhar esse resultado de forma mais real, né? Exatamente, exatamente. E isso também é a empresa, pessoa jurídica, tá? É também destinação. Ao invés da empresa pagar para o governo, ela muda um pedaço desse pagamento para o fundo. Então, esse é o caminho Eu que a fico gente muito feliz com isso, porque assim, uma mãe que é bem assistida, isso com certeza reflete Com na certeza. disponibilidade dela exercer a maternidade para a criança. Porque a criança é a vítima, a mãe é, e a criança não é menos não. Porque uma mãe angustiada, aflita, ela não vai ter o mesmo colo para uma criança, não vai. Ela até passa por cima dela, mas tem hora que você não consegue. Não consegue mais. E a criança percebe. Total. A criança percebe, eu falo brincando, mas eu sei que é verdade. Por exemplo, você chegar em casa tenso, você pode não abrir nada para seu filho, mas ele vai perceber. As Isso. expressões. Percebe, a criança percebe, porque ela faz a leitura da expressão da gente. Verdade. E aí esse cuidado, né, é uma forma de importantíssimo. aliviar essa É carga. colo, né? É colo. Uma das frases mais icônicas aqui dos nossos episódios foi recebendo a pediatra Alessandra Maia. E ela falou uma frase assim que pra mim me tocou muito, que ela falou: os bebês são seres emocionais. E assim, na hora assim, não foi, Martinha, a gente, foi um impacto muito grande, porque é isso, né? Eles sentem, né? Não conseguem se expressar, mas eles sentem tudo que aquela mãe está sentindo. Então, esse cuidado é importantíssimo. A mãe carrega o futuro na mão. E a gente faz tanto pelo futuro, né? Investe, né? A gente guarda dinheiro, a gente... Aplica, né? Aplica. E não aplica na fonte mais importante, que é a sua paz na frente. Exato. Porque você tem, o Exatamente. valor que tiver, você não ter um filho bem, você não vai ter paz. E você não ter políticas públicas mais fortes, mais robustas para isso, de certa forma, se reflete o que acontece dentro de casa, né? Os Exato. homens não dividem como deveriam dividir de forma mais equilibrada as tarefas do cuidado em casa. E na política pública o homem participa pouco dessas áreas. Então você vê Sim, na educação muito mais sim. mulher, Não se engaja na justiça tanto, muito né? mais mulher, na saúde muito mais mulher. E aí o que acontece? Todas essas discussões ficam sempre limitadas porque a gente não tem uma empatia desenvolvida para isso. É verdade. Então, quando a gente vê essa mãe sozinha, essa mãe sem apoio, essa mãe que às vezes estava no mercado de trabalho e abandonou sua carreira, modificou toda a sua vida para ficar ali, né, como a responsável por aquele processo do cuidar, enquanto o marido vai para o trabalho, se esforça, se cansa fisicamente, intelectualmente, mas não tem para onde dividir. É aí que você vê o quanto que a mulher é sobrecarregada no desenho atual da nossa sociedade, É verdade. e principalmente aqui no Brasil. Então, assim, não é à toa que a gente está aí com uma natalidade diminuindo, né, no Brasil, cada vez mais, inclusive indo para baixo de 2 filhos
na média por casal, o que faz com que no futuro nossa população diminua, caia. Não, e o detalhe é que o trabalho, vamos lá, o homem trabalha e trabalha muito, tem homens inclusive que exercem um trabalho pesado do ponto de vista físico, mas o trabalho com criança, tanto é trabalho físico como é emocional, e é um desgaste que você não tem como mensurar, você não mede o número de horas que uma mãe passou aflita porque o menino passou chorando, porque a criança teve cólica, porque a criança não dormiu e ela não conseguiu dormir, né? Amigo, então assim, não tem uma eu tô vivendo isso também. E você sabe. Puérpero. As noites sem dormir são impacto demais na saúde mental da pessoa. Pois é. E ficar um tempinho ali com 5 quilos no braço... Agora imagine a mulher sozinha, né? O marido sai para trabalhar cedo, então muitas vezes ele chega em casa, ele não traz para si essa responsabilidade do período que ele está em casa, né? Estou cansado, já fiz a minha parte. Isso. E aí, o resultado é esse. Isso. Depressão, ela com a saúde mental totalmente comprometida. E isso reverbera na criança. Que vai crescer, né, com sentimentos negativos. E daí a importância, né, desse dado que você traz, que quando vocês abriram para oferecer terapia, foi um gargalo gigantesco. E é o que a gente vê, né, no maternal, em clínicas, quando você vai, são mães, né, em clínicas de terapia de crianças com necessidades especiais, que você chega lá. São as mães que estão lá. A maioria é a mãe. Isso, o homem vem ganhando vem tratando, eu acho que a gente vem trabalhando isso na sociedade, mas ainda é algo inicial. Evoluímos, mas ainda falta muito. Né? Mas veja, ter um homem aqui falando sobre isso já é um grande passo. Antigamente isso era impensável. Vocês têm alguma política em relação a esse aspecto específico de trazer o homem para o cuidado, de sugerir, de orientar no projeto? Temos. No caso, por exemplo, inclusive na construtora, né, onde a gente surgiu, onde a gente começou, porque hoje a gente não está mais só na construtora, onde a gente nasceu, na Viane Moura Construções, a gente foi para outras empresas e para outras comunidades. A gente procura sempre fazer formações, conversas com os pedreiros sobre esses cuidados parentais. Maravilha. A cada 2 meses a gente entrega um kit. Então, além dessa equipe disponível pelo WhatsApp para atender de forma digital, a cada 2 meses a gente entrega um kit com livro, com brinquedo, com itens que apoiam a saúde, higiene, outros que apoiam questões relacionadas à nutrição. Não é gênero, não é comida mesmo, não é gênero alimentício. Mas por exemplo, a gente incentiva muito a amamentação. Então, às vezes, até uma almofadinha para os seios da mãe. Sim. Depois, introdução alimentar, aí a gente fala muito isso, sobre a criança ter seu copinho, seu pratinho, aquilo dali de forma lúdica, pode ser uma forma de ajudar no engajamento e tal. Na seletividade alimentar também a gente fala de uma estratégia, porque tudo que a gente entrega vem com um conteúdo antes, durante, depois, e é para ajudar no hábito. Então, a criança parou de comer fruta, mas de repente se fizer o picolé da fruta, né, isso acontece lá em casa. Geladinho nesse calor, né? Então, sem açúcar, o picolé da fruta, aí a criança vai comer. Então a gente manda a forminha do picolé, então sempre vai uma historinha antes, durante, depois. E aí quando a gente entrega esse kit, a gente entrega para o trabalhador, faz uma pequena formação ali, uma conversa de meia hora, uma roda de conversa, para que ele leve para casa e possa, junto com a esposa, entender o que é cada um daqueles itens, para que cada um daqueles itens, né? Perfeito. E esse momento tem surpreendido muito a gente, porque muitas vezes eu participo diretamente, porque boa parte da equipe do Pipa é de mulheres, principalmente essa equipe que faz o atendimento pelo WhatsApp é toda de mulher, porque muitas vezes é importante que tenha, né, essa relação de mulher para mulher. Estabelecer até uma relação mais facilmente, né? Isso. Mas nessa entrega lá dos kits, eu muitas vezes participo e me surpreendo de ver muita gente que não teve interessados, né? Que não teve na geração a oportunidade de ter esses cuidados, que seus pais foram ausentes, que têm um nível de escolaridade mais baixo, mas o quanto que eles estão se interessando, se sensibilizando, que às vezes a gente vai com um preconceito, achando que vai ter uma distância maior aí desse entendimento e eles pedem, né? Pedem, se interessam. Eu acho que isso passa muito, Rogério, por aquilo, assim, tem estudos que mostram que muito do machismo vem da forma como os homens são educados. As próprias mães isolavam os filhos da cozinha, dos afazeres domésticos, como se eles fossem incapazes de realizá-lo. Isso. E com isso, o homem cresce achando que,
aquilo não é Casa, dele. criança é serviço de mulher. Só que assim, são muitos, por exemplo, eu sou de uma geração, meu pai nunca fritou um ovo, meu marido cozinha maravilhosamente bem, graças a Deus. Então assim, é já uma outra geração que não vê mais desse jeito, que acha que qualquer trabalho de casa é trabalho também de homem. Então assim, isso vem mudando, mas muitos homens não tiveram acesso, não foram apresentados. Não A tem própria referência, mulher, né? A própria mulher não se sente segura para chamar para a coisa, né? Exato. E esse trabalho é bom porque vai quebrando esse estigma, né, de que homem em casa não faz nada. Verdade, Né? eu acho que é importantíssimo o homem se interessar. E do lado da mulher, eu acho que é importantíssimo também ela dar o espaço. Dá o espaço. Porque às vezes também tem essa questão o receptor do outro lado também não permite que ele se integre àquela dinâmica, né? Então, uma coisa que a gente sempre fala é isso, ó. Talvez não seja o jeito que você idealizou, mas é o jeito que ele consegue executar. Então, vai deixando, né? Vai supervisionando, mas também deixa que esse vínculo se estabeleça por si só, que é importantíssimo. Essa questão de trazer o kit, né? E que o homem leve para casa aquele utensílio, sabendo o que é, e que ele comece a se familiarizar com isso, é uma ação totalmente sensível, né? E que eu acho que quando ele chega lá, ele já começa a se integrar, porque às vezes a gente vê a mulher tomando a frente de tudo, resolvendo E aí tudo. isso obriga ele a botar a mão na massa, né? Isso. Literalmente. Né? Exatamente. E assim, a gente também tenta quebrar muito a ideia não, passei o dia aqui com a mão na massa, né? O pedreiro lá. Literalmente. Literalmente, aí chega cansado. Realmente é uma tarefa muito extenuante. Mas a gente procura falar com ele sobre a questão do tempo de qualidade, dizendo a ele, ó, meia horinha por dia, a sua tarefa, o seu envolvimento pode fazer uma diferença enorme. Claro. E faz. Então a gente vai quebrando aí alguns não sabem ler. A gente traz os livros adequados à faixa etária, são livros com muitas figuras, não tem muito texto, né? Então inventa a história. Inventa a história, vai trazendo. Aí às vezes um diz como é que conta para o outro, né? Essa troca, Rogério, Da ideia, né? riquíssima, riquíssima. Riquíssima. Exatamente. Ô, Rogério, e assim, como é que vocês fazem para levar o conhecimento, assim, da população, essas ações, para que eles possam vir e chegar até elas? Então, hoje o PIPA tem duas formas de atuação, 2 programas, né? O PIPA Empresa e o PIPA Território. O PIPA Empresa é um benefício para as empresas que contratam o serviço do PIPA para seus funcionários que estão com filhos. No caso, a gente foca na primeiríssima infância, 0 a 3 anos. Então, tem algumas empresas que já nos contratam. A gente começou, como eu disse, lá na Viane Moura e partimos aí aos poucos para outras empresas. No caso de território, muitas vezes provocado até mesmo por alguma empresa que tinha uma relação com o seu entorno e queria fazer um trabalho nas comunidades do seu município de atuação, a gente começou a se relacionar com o poder público. Certo. A gente não tem nenhuma receita vindo das prefeituras, do governo, a gente não quer, inclusive. Mas para acessar as comunidades, a gente Precisa ser entenda através deles. isso. Parcerias. Isso. Então, assim, na maior parte dos casos, a gente faz uma parceria com a assistência social. Porque o nosso público é aquele público mais vulnerável, que mais precisa. Exceto até aqui na capital, em Recife, que a gente tem um acordo de cooperação direto com a Secretaria de Saúde, que tem um programa na Secretaria de Saúde que trabalha exatamente com esse público, que é o Mãe Coruja Recife. Mas nos outros municípios aqui de Pernambuco e até fora, em outros estados, a gente atua através da assistência social. Então, ao invés da família nos procurar, a gente com a assistência social encontra quem tem um perfil, quem precisa mais. Perfeito. Então, isso é muito importante porque, assim, o terceiro setor, né, ele existe porque ou o governo não chega com aquela política pública, ou está fazendo de forma ineficiente. Claro. E aí a gente chega para somar. Se a gente chegar sem estar alinhado, a gente corre o risco de não somar. Não conseguir entrar. Não conseguir entrar, de entrar de forma errada, de não ir exatamente para quem mais precisa. Então, até para ter sustentabilidade, né? Isso. É importante que haja esse alinhamento. Eu sou um defensor de que o melhor caminho para o terceiro setor é sempre se alinhar com o poder público. Porque eles têm o conhecimento, né? Até pelos CEP e tudo, eles sabem quem está onde é que tem conta d'água, luz, tem como dizer que existe, tem a força, né? também de uma capilaridade enorme para promover e para estimular várias ações, né? Exatamente. Eu lembro aqui de uma contribuição de uma convidada que a gente recebeu, que ela mora na Espanha,
E o próprio governo, ele monta grupos, né, de gestantes de mesma idade gestacional, e ele reúne essas mulheres em grupos e promove encontros mensais entre essas mulheres. E aí foi uma coisa que me marcou muito, porque é uma realidade, assim, é uma atitude tão simples, né? Reunir esses grupos, né, pelas características e pelas entradas, né, no atendimento médico. Reunir esses grupos, fazer um grupo de WhatsApp e promover um encontro mensal, sei lá, promover um coffee break, alguma coisa, uma coisa simples, né? E aí essas mulheres, ela disse, hoje em dia, a melhor amiga dela é uma amiga do grupo. E que isso, assim, salvou a vida dela em diversos momentos, pela troca, pela interação, por ir num parque, num encontro com um bebezinho pequenininho. Aí tinha aquele encontro, ela, poxa, estava ali envolta naquele cenário, mas tive que sair, entre aspas, né? E respirei, e foi ótimo, e troquei, e vi que uma pessoa também estava passando pela mesma situação, e foi riquíssimo. Então, assim, o poder público ainda é uma grande força nessas ações de acesso, né? Com certeza. Veja, eu trabalhei na gestão pública, eu defendo que o Estado é necessário, principalmente para quem mais precisa, até porque são segmentos tão vulneráveis que não tem um retorno econômico para, de repente, o privado querer fazer algum serviço. Então, de fato, tem que ser a sociedade com os seus impostos se equilibrando para chegar para aquele grupo que mais precisa. E outra coisa, a gente precisa de volume, de quantidade, não para... eu atendo a 1.000 famílias, 2.000 famílias para ser um número marqueteiro, para divulgar a ação de algum projeto. Não, é porque você, de fato, tem uma quantidade de população muito grande nessa situação, e se você quiser impactar, voltando àquela pergunta anterior, se você quiser, de fato, transformar um indicador de qualidade de vida daquela região, daquele território, você precisa de uma cobertura grande. Então, para você conseguir uma cobertura grande, você só tem um caminho, você precisa estar junto com o governo. Verdade. Então, assim, é somar, porque eu, inclusive, na educação e estando no governo, vivi muito isso, muita gente querendo fazer um projeto educacional, de reforço, a parte, que não conversava, que muitas vezes não fazia uma boa leitura do que de fato era uma necessidade da sociedade. Então, a gente está cheio de boas intenções por aí, mas se a gente quiser ser mais eficiente, essa é uma preocupação nossa no Instituto, a gente precisa estar construindo essa política pública, porque no fundo tudo é política pública. Quando a gente fala até mesmo de uma licença paternidade, que as empresas dão, é uma política pública. Lógico. Então, tem que ser feito e construído em conjunto, todo mundo junto. E essa mudança, ela só acontece de fato, né? E se torna algo sedimentado, né? Pacificado quando é em massa. Isso. Né? Então, assim, se eu pegar, né, um recorte pequeno de pais que agora interagem com os filhos, isso não vai gerar um impacto, né? Eu tenho que gerar uma licença paternidade, por exemplo, né, que vai impactar todos os pais, para todos, né, a partir da aprovação. Talvez isso seja, de fato, um início de uma nova era da paternidade. Então, assim, esse alinhamento é necessário. Uma iniciativa que partiu do terceiro setor, mas que, alinhada ao governo, ela tem a chance de ganhar grandes proporções. Perfeito. E eu acho importante que os homens vejam essa conquista da paternidade, da licença paternidade, não como um espaço de umas férias a mais, mas um espaço realmente para exercerem o ser pai, né? Porque, assim, precisa haver essa sensibilização. Total, até acho. Para fazer valer, né? Vai existir isso, com certeza. Mas eu penso que vai ser um incentivo. Vai. E aí, ao longo do tempo, a gente conquista. Porque uma coisa é ver, saber, outra coisa é ver, né? E não é só por nós, não, porque isso também é a mulher que está fazendo diferença. Porque, inclusive, quem está puxando muito a licença paternidade é a bancada feminina. Exatamente. Mas quem puxou muito a necessidade dessa discussão são as mulheres que foram para o mercado de trabalho e aí também precisam dessa divisão de tarefa. Não, e eu acredito que, assim, veja, você é pai. Você sai para trabalhar, você não vê o que acontece durante o dia com o seu bebê. Então, como é que isso vai lhe tocar? Agora, você acordar e tá lá, vendo que sua esposa não conseguiu tomar um café da manhã, que trocou fralda, que correu, tal, você tá lá, outra coisa, né, muito importante, né, que aí a gente vai para o dado científico, né, que quando há o cuidado, há a liberação da ocitocina, e a ocitocina é o hormônio do amor. Total. Então, assim, esse vínculo é estabelecido. Então, a partir do momento que aquele vínculo surge,
eu sinto mais vontade de estar naquela rotina, eu sinto Com mais vontade de certeza. dar o banho, eu sinto mais vontade de colocar para dormir, eu sinto mais vontade de colocar no meu colo. E isso é uma coisa, né, uma projeção geométrica que vai ganhando grandes proporções e vai fazendo com que esse pai vivencie mais. Então, esses 30 dias, óbvio que não vai resolver tudo, né, do mundo, mas esses 30 dias vão favorecer que esse vínculo ele se estabeleça de uma forma mais eficaz. Isso. Então, o pai, quando ele, depois, no 31º dia, né, que ele de fato precise voltar para o trabalho, quando ele chegar, vai Vai estar incorrer com naquilo, saudade, né? vai estar com mais saudade. Isso. No tempo de qualidade. Isso. Exatamente, vai gerar saudade, vai... E esses mesmos estudos científicos também mostram que quando ele participa disso tudo e sente tudo isso, ele também se torna mais cuidadoso consigo mesmo, com sua Verdade. saúde. Que é o outro questão, né? Ou seja, isso também impacta, né, na própria carreira no trabalho dele. Ele vai adoecer menos, Saúde faltar pública, menos. né? E aí, a gente fala que no Brasil falta uma visão de longo prazo, não só para a gestão pública, mas também para a gestão privada. Também. Porque a gente está tendo um trabalho enorme de sensibilizar sobre a primeira infância como um todo, também os empresários, né? Também, Então, é algo que a gente precisa acreditar mais na ciência, acreditar mais nesses que esses estudos estão mostrando. E valorizar mais a saúde emocional, né? Porque, assim, hoje a saúde emocional tomou uma proporção, assim, gigantesca, né? Da doença tá a níveis assustadores. Assim, eu trabalho faço atendimento há muitos anos, eu nunca tive tanto paciente já fazendo uso de medicação, como tem hoje, inclusive, pessoas muito jovens. Coisa que a gente não via falar quando eu comecei. Verdade. Então, assim, hoje, ou você cuida, ou essa conta chega até do ponto de vista econômico, porque quanto mais Exatamente. licença, quanto mais, né, Isso. doenças, E o estudo de não é Heckman verdade? fala sobre isso, né? Sobre espaços públicos adaptados à infância e o impacto que isso traz, não só para a criança, né? O impacto também na saúde dos pais, que vão para esses espaços, né? Que começam a conviver ao ar livre, que começam a conviver em espaços públicos, né, comunitários, né, o estudo fala de coesão comunitária, né, de grupos que se formam a partir daquela convivência, né, a pracinha do bairro, que eu vou todo dia e eu acabo conhecendo outros pais, outras mães, isso gera um grupo, isso favorece a saúde mental, isso estreita laços, e assim, né, a repercussão disso socialmente, economicamente, então assim, só benefícios, e você citou, né, que o PIPA também tem esse braço de construção de espaços de convivência, né, nas cidades, né? Como é que vocês enxergam esses espaços, né? Acho que como braço do projeto, né? Perfeito. Por a gente ter nascido numa construtora, Juliana, então a gente acabou também olhando para essa parte de urbanismo para criança. E logo no começo também do projeto, a gente fez uma praça da infância em Caruaru, que a gente chamou de Praça Pipa, que era dentro de um grande loteamento onde a construtora construiu mais de 6.000 casas. E a praça foi um sucesso absoluto. A gente já tinha plantado árvores antes de fazer a praça propriamente dita, então quando a gente inaugurou tinha sombra, então assim foi rapidamente ocupada, é muito utilizada. A partir do que a gente já fez, inclusive escutando a população, aquilo foi sendo incrementado, desenvolvido, passou a ser o lugar da feirinha do bairro, a população montou. Então, que assim, coisa boa, a proporção que tomou. super dinâmico. Então, a gente viu o potencial, né? A gente viu a potência que aquele dali tinha e como todo mundo saía ganhando. Porque aquilo também foi bom para o produto da empresa. Colado com a praça, tinha uma área comercial, um lote comercial, que a construtora ainda não construiu e pretende construir um pequeno shopping, um mall. Então, assim, é uma coisa que é boa para a criança, boa para a família, boa para a sociedade, boa para o comércio, boa para a própria indústria, para o empresário. Então, assim, a gente entendeu que tinha um potencial a ser replicado. E aí a gente entende que um dos vetores para a gente contribuir com mais áreas para crianças, para famílias, é a política habitacional. É a política de habitação, tanto nacional quanto estadual. Então, a gente vem trabalhando para incidir sobre essas políticas públicas, para que isso entre, né, de fato, aí nos programas que existem hoje no Brasil a nível nacional e a nível estadual. Conseguimos fazer isso aqui no estado de Pernambuco e a partir de então estamos influenciando outros estados, né, Sergipe, Piauí e até conversando no nível federal com a União, com o governo federal, para a gente também colocar isso no programa federal e poder avançar mais rápido. Eu acho isso, Maoli, parabéns por essa iniciativa, porque assim, me incomoda passar numa cidade onde eu vejo muros altos isolando uma comunidade que tem uma condição socioeconômica inferior. Isso me incomoda, que é como se assim,
não é meu vizinho, é meu vizinho. Verdade. É meu vizinho, né? E assim, não pode ser assim, não pode. Tudo bem a gente, cada um, morar no que cabe, mas com esse isolamento, isso deixa uma cidade insegura, uma Total. cidade, né? Então, assim, parabéns, Entre Rogério, muros, né? por essa iniciativa de vocês. Nosso tempo está acabando e, assim, para mim foi, assim, muito, muito bom esse encontro, porque eu não sabia de todas essas ações. Sabia do projeto, mas não Eu dessa acho extensão que dele. renova a nossa esperança, né, num futuro melhor. Você citou, né, esse ditado famosíssimo, né, que é necessário uma aldeia para criar uma criança. E eu acredito muito também que a aldeia se fortalece criando a criança. Isso. Eu acho que quando a gente olha para a criança, a gente volta a nossa energia, o nosso cuidado para aquela criança e também para quem está cuidando da criança, né, que precisa se fortalecer, precisa estar bem para cuidar dela. Eu acho que a gente se fortalece, né? Você vê, às vezes eu percebo, né, uma criança chega, a família se fortalece, se une porque muda aquela rotina, né? Então, assim, a criança também tem esse poder de renovação, de a gente olhar e acreditar novamente no futuro. Então, é necessário uma aldeia mesmo, mas a criança também tem esse poder de renovar nossas energias, as nossas expectativas boas no futuro. Então, eu fiquei felicíssima de saber que tudo isso está acontecendo, né? Torço para que isso se fortaleça e que ganhe outros locais e cresça e ganhe capilaridade mesmo, porque faz muito do que a gente acredita, né, Martinha? Do investimento, assim, na primeira infância, do investimento nessa mãe, do cuidado com essa mãe e que isso reverbera para o futuro. Na família feliz, né? Na família realmente vivendo em paz, né? Sem dúvida, Juliana, Marta, agradeço novamente aqui a oportunidade da gente trocar, conversar sobre esses assuntos. Passa rápido demais, podia fazer aqui mais outros capítulos, mas com certeza a gente muitas vezes tem um olhar adultocêntrico, né, e fala que é preciso uma aldeia para criar uma criança, mas já escutei comentários invertendo aí esse ponto de vista, dizendo uma criança, enquanto protagonista, né, e centro aí do processo, basta uma criança para mudar a realidade de uma aldeia. Exatamente. E basta uma criança para mudar um país também. Então, assim, a gente acredita muito nisso. Não tem nada mais forte do que a força de uma jornada. A gente tem um diferencial que é ter um fundador, um empresário, com um olhar filantropo genuíno, né, que é um grande diferencial e que tem um olhar de longo prazo e persiste nisso. Que então, combina com a infância, né? Isso. E é por isso que a gente vem colhendo alguns frutos, porque a gente tá aí há 7, 8 anos de uma caminhada e sempre procurando fazer junto, fazer coletivamente, né, unir forças, fazer alianças, sinergias. E a gente sonha grande, né? A gente, assim, muitas vezes tem um cuidado no que a gente faz, em só realmente falar o que a gente faz, não querer parecer, a gente quer ser, mas tem muita coisa recentemente acontecendo que a gente está muito feliz, tanto na nossa atuação em Pernambuco, quanto na nossa atuação fora do estado, que foi algo que foi uma evolução natural. E a gente está muito convicto de que, inclusive, novidades aí em breve, dando aí um rápido spoiler. Que devem tornar realmente o Pipa uma referência nacional, coisa boa, e por que não mundial, nesses temas de educação parental e urbanismo para a criança, que é uma fronteira, que é um assunto que ainda vai evoluir muito. Então, estar nessa fronteira de discussão e conhecimento sobre o assunto, para nós, é motivo de muito orgulho, mas mais do que orgulho, de motivação, para a gente acordar todo dia. Tem que estar no caminho certo, Isso, vamos trabalhar, vamos fazer mais, tem muito mais a fazer. Acreditar na infância também é justamente acreditar no mundo. Acreditar no mundo, mas assim, também você olha assim, vou investir na infância e ela vai chegar lá. Então eu preciso, né, continuar acreditando para que isso se desenvolva, para que vire um adulto, para que os frutos venham, né? Então eu acho que renova nossas forças e traz a energia que a gente precisa. Eu acho que fechando essa ideia, a gente falou aqui as frases de algumas pessoas, estudos de algumas pessoas. Tem uma de um posso chamar de pernambucano, radicado, até não sei se está certo ou errado, aí depois no corte a gente vê isso,
porque eu acho que ele não nasceu em Pernambuco, acho que ele nasceu no Ceará, Dom Helder. Sim. E aí realmente teve toda a sua jornada aqui. Mas tem uma frase de Dom Helder que eu acho que tem muito a ver com o que motiva a gente nesse assunto. Dom Helder fala, são os problemas mais absurdos que se tornam os mais apaixonantes. Então, é absurdo a gente não garantir prioridade absoluta para uma criança, como fala a nossa Constituição, porque eles merecem todo o potencial de desenvolvimento que eles têm e a gente, enquanto adulto que está à frente dessas políticas públicas, garantir tudo que eles têm direito para que eles possam ter um futuro melhor. Então, garantir hoje para que eles possam ter um futuro melhor. Então, são essas faltas, essas ausências que eu acho que nos tocam, que são absurdas e que acaba nos tornando mais apaixonados pelo assunto. Que faz. De fato, é encantador. Cuidar da infância é encantador. Que essa paixão não esmoreça nunca. Torcendo por vocês. Muito obrigada, Rogério. Obrigada pelo seu tempo. Maravilhoso. Muito bom.